Olá, mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma análise do filme AI, Inteligência Artificial, dirigido pelo Steven Spielberg, e eu vou usar como pano de fundo para essa análise o livro O Brincar e a Realidade, do pediatra e psicanalista Donald Winnicott. Ele desenvolveu a teoria dele a partir dos atendimentos e das observações com os pequenos. E eu trouxe esse livro para embasar a análise desse filme associada também ao fenômeno dos bebês reborn. O David, que no filme do Steven Spielberg, ele é um mecha, ou, em outras palavras, é um robô criança. Vou usar também como pano de fundo um recorte da teoria da evolução das espécies. Vou falar algumas citações bem pontuais, pensando na construção da psicanálise, que começou com o tio Freud, pelos olhos do historiador Peter Gay, que escreveu essa biografia oficial do Freud, que é Freud, uma vida para o nosso tempo. E o toque final serão duas citações paralelas, mas que conversam com o tema do vídeo, e elas estão no livro Ensaio sobre a Lucidez, do José Saramago, e que inclusive essa aqui foi uma das minhas leituras favoritas de 2025, e a outra citação pontual que eu farei é do livro A Idade da Inocência, da Edith Wharton. Segundo meu irmão, abre aspas, o Pinóquio foi o primeiro bebê reborn. Fecha aspas. Inclusive, essa história do Pinóquio será muito importante para entendermos esse filme. Outra frase que combina com o viés psicológico dessa análise é, abre aspas, a história acontece, e acontece no quintal de casa. Fecha aspas. Essa frase é do brasileiro Fernando Nuno, está no livro O Quintal da Minha Casa, é um livro infantil, lançado pelo selo Companhia das Letrinhas. Vou dar um breve contexto do filme. Embora tenha sido lançado em 2001, o filme é ambientado em um futuro distópico que, como consequência do aquecimento global, os recursos naturais ficaram escassos. E para que as pessoas pudessem se adaptar a partir da escassez, o governo infringe sanções que restringem a gravidez. E profissões também de complexidade mais simples são ocupadas por robôs, como, por exemplo, a profissão de babá e a de garotos e garotas do entretenimento adulto. Já que os robôs, eles não consumiam recursos naturais para além dos que eram usados ali em suas fabricações. Daí, um cientista audacioso propõe fabricar um robô que seja capaz de amar. No filme, eles chamam os robôs de mecha, e a narrativa gira em torno de construir um mecha que substitua os filhos, que o amor seja um pré-requisito para que o robô atinja uma consciência que jamais foi alcançada. E para esse ambicioso cientista, a principal pergunta é se um humano conseguiria o amar de volta, né? O mecha. E aí ele mesmo responde a própria pergunta. Olha, eu particularmente achei a resposta bem próxima do vínculo que a gente desenvolve com o bichinho de estimação. A resposta é que fica fácil amar algo que oferece amor incondicional, sem pedir nada ou muito pouco em troca, que nunca reclama, que sempre vai estar ao seu lado, não importa as variações do seu humor, que nunca fica doente, e este último no caso do mecha, não no caso dos bichinhos. Em resumo, a ideia é atender uma demanda intrínseca, ou seja, nós somos seres que por natureza não vivemos só, somos em natureza gregários. Então, se cria uma demanda para atender a um instinto que fica associado a uma compra. Então, a criação de um novo tipo de produto no mercado para atender uma demanda instintiva. Qualquer coincidência com os fenômenos dos bebês reborn
não é coincidência. Só que aqui nesse vídeo eu irei bem mais longe do que a superfície. Por isso que eu incluí um recorte da teoria da evolução das espécies. Inclusive, eu quero indicar um dos melhores vídeos que eu vi até agora, que fala sobre os bebês reborns, que é do neurocientista Pedro Calabres. Eu vou deixar link na descrição abaixo. Vou deixar também o vídeo do biólogo evolucionista Alberto Lindner, que foi o vídeo dele que me ajudou muito para montar o roteiro desse vídeo, principalmente no viés que eu vou pegar aqui da teoria da evolução das espécies. Segundo o Beto, compartilhamos uma característica chamada neotenia. Nas palavras dele, abre aspas, o Homo sapiens leva para a fase adulta características juvenis dos nossos ancestrais. Fecha aspas. Então, exemplos que o Beto dá de características juvenis dos nossos ancestrais. Ele fala que temos pouco pelo no corpo, nesse caso, assim, só o Tony Ramos cresceu, né? De resto, somos todos infantis. Outra característica, segundo ele, é a mandíbula, né, não ser muito projetada, então ela é mais reta, a postura mais ereta e a curiosidade que temos. Talvez por isso muita gente fala que a criança é um cientista nato, né? Mas ali no processo de educação, essa característica de perguntar muito, de ser curioso, costuma ser podada em favor de uma lógica, talvez, de produção. Como diz a Retinha, abre aspas, nascemos com infinitas possibilidades e morremos um exército de clones, fecha aspas. A ideia de Freud era que a curiosidade científica de um adulto é a elaboração tardia da busca da verdade por parte da criança, sobre a diferença entre os sexos e os mistérios da concepção e do nascimento. E aí vem o plot. O Beto fala que os adultos das outras espécies são naturalmente menos curiosos. E aí eu quero trazer um exemplo do mabeco, que é uma espécie de cão selvagem africano. Vai fazer sentido aqui no contexto da história para ficar fácil de vocês entenderem isso que o Beto fala de termos características infantis. Então, o modo desses cães selvagens se organizarem, eu acho muito parecido com a espécie Sapiens. Então, eles são mamíferos, são inteligentes, são gregários, são altruístas, estratégicos e se organizam a partir de hierarquias. O ponto é, quando a matriarca, que normalmente é a líder e ela fica prenha, logo os outros membros do grupo têm que caçar para alimentá-la, bem como os novos integrantes. E bem, assim como nós, a mãe mabeco não é onisciente e nem é onipresente. Daí o filhotinho mais curioso e mais animado geralmente é o que se afasta dos pequenos irmãos e da mãe, e ele vai explorar o ambiente. E fica ali contemplando novos cheiros, novas possibilidades, e é aí que nas minhas observações é esse aí que acaba sendo predado. Todo este rolê para dizer que a seleção natural não está selecionando traço curiosidade na natureza dos outros bichinhos, mas por algum motivo esse traço infantil foi selecionado para a nossa espécie. Daí, por isso, somos infantis, porque temos traços infantis. Na natureza humana, contemplar o sol, observar as fases da lua, ir à lua, fazer poemas e sublimar, foi selecionado a partir do traço infantil curiosidade. Para mais exemplos, eu recomendo o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari. Então ele fala bastante também sobre termos traços infantis. E fala bem melhor sobre a neotenia. Essa minha observação subjetiva dos filhotes mabecos, eu também vi o mesmo em outros documentários que eu assisti de outros animais, como os filhotes de leão, os da chita e até o majestoso elefantinho. Inclusive, os assisti na Netflix. Tem documentários excelentes sobre animais. Quem gostar, recomendo fortemente. Então, esse foi outro contexto maior
para falar sobre o nosso comportamento de brincar, que se estende para vários outros, só usando comportamentos e falas diferentes, mas que não são diferentes da nossa natureza. Então, guardem esta informação, vou voltar ao filme. No filme do Steven Spielberg, vamos acompanhar o drama da Mônica e do Henry. Eles têm um filho chamado Martin, que está há 5 anos em uma espécie assim, de incubadora. O médico fala, abre aspas, seu filho está além da nossa ciência, mas seu filho pode ser salvo, fecha aspas. E é a partir de uma dor / demanda que o mercado opera. E aí o Henry, ele presenteia a esposa com um mecha. O David, ele fala, né, que embora ele por dentro seja só fibras, por fora parece muito real. E aí, pensando no link que eu quero fazer com a similaridade que a narrativa do filme conversa com os bebês reborn, eu vi uma entrevista com o criador dessas bonecas, foi no programa da Linhas Cruzadas da TV Cultura, em que esse criador, ele fala que o que diferencia esses bebês que emulam um bebê real de uma boneca mais padrão que se compra ali em lojas de brinquedos, é que, segundo ele, a pintura é o que faz essa diferença. Os detalhes que são feitos de modo artesanal. No sentido de que, tipo assim, os cílios, o cabelo são colocados ali fio a fio. E eu pensei em um trabalho até mais minucioso como de um artista, o que em consequência gera mais realismo. E pensando nesse conceito do cuidado com que são fabricadas, associado à característica psicológica que é o animismo acontece quando atribuímos afetos humanos a um objeto inanimado. Logo, esse movimento encontra eco e tem um apelo a partir de um instinto básico, o cuidado, associado a uma característica infantil da espécie sapien, a neotenia, que eu falei lá atrás. Então, tá tudo muito imbrincado, ou seja, um comportamento generalizado, ele se explica a partir de uma série de traços herdados, logo se repetem. Só que adiciona a subjetividade particular de cada um. E aí temos uma gama de variações para dizer a mesma coisa. Por exemplo, como Pedro Calabres bem diz no vídeo que eu deixei na descrição, os esportes são uma extensão do comportamento de brincar. E até mesmo vários filmes e séries que fazem muito sucesso estão falando sobre jogos. Um filme, por exemplo, que fala sobre jogos na versão adulta, quem não se lembra da famosa frase do ventríloco? Abre aspas, vamos jogar um jogo, fecha aspas. Estou falando de Jogos Mortais. Uma das séries mais assistidas da Netflix, Round 6, é sobre jogos. Outra recente que eu assisti, que também está na Netflix, que é O Último Samurai, é sobre jogos. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque o Pedro Calabres faz isso melhor do que eu. Mas acho que vocês já sacaram o link. O comportamento é o mesmo, brincar, que vem da nossa natureza com características mais infantis. Só o que muda é o objeto, e o objeto será escolhido a partir da subjetividade e história de vida de cada um. Voltando ao filme. Depois que a Mônica recebe de presente o David, para a experiência ficar bem real, tem que fazer um tipo de programação que estabelece conexão. Na vida real, a programação para estabelecer conexão começa no processo de amamentação e se prolonga no contato, né? Inclusive na brincadeira entre o cuidador e a criança. Mas o David é um meca, não precisa alimentar, ele não dorme, não fica doente. Mas enquanto
as pessoas querem alguém que não dê trabalho, em síntese, não cresçam, saibam que estamos tirando da equação um elo que gera conexão, a dor do outro, que nos lembra a nossa condição frágil. Então, o David é justamente uma demanda que sana uma dor, ao mesmo tempo lembra uma dor e faz esquecer temporariamente uma dor. Na hora em que a Mônica vai colocar o David para dormir, ela se lembra do Martin. Inclusive, fica praticamente um teatro, porque ambos sabem que ele não dorme. O processo de programação de conexão deu certo. A Mônica, por exemplo, em uma cena, ela fala, abre aspas, ele é só uma criança, fecha aspas. E o Henry, que é o marido dela, fala, abre aspas, ele é um brinquedo, fecha aspas. O melhor nessa cena é o David no meio deles. Algum tempo depois, o filme não fala quanto tempo, mas o Martin, que é o filho deles, né, de carne e osso, ele se recupera do coma e volta para casa. E aí começa o conflito da criança humana na relação com o outro. Outro esse que é um irmão. Então temos cenas de ciúmes, competição, sadismo, inveja, controle, tudo bem, demasiado humano. Aí eu quero dar um foco especial aqui no Ted. Eu adoro esse bichinho. Agora, tem uma cena em que a Mônica está lendo a história do Pinóquio. Lembram lá da frase que eu trouxe do meu irmão, que ele disse enquanto assistia o filme comigo? Que ele fala, né, abre aspas, o Pinóquio foi o primeiro bebê reborn, fecha aspas. A história do Pinóquio é um pano de fundo primordial para entender a construção desse filme. A história foi publicada em 1883 pelo italiano o Carlo Collodi e começa com a história do Geppetto. Ele é carpinteiro, ele se sentia muito só e a partir da técnica do trabalho dele, ele cria o Pinóquio, que é um menino de madeira. A Fada Azul, com pena do Geppetto, consegue, através de um encanto, fazer o Pinóquio falar. E aí, como ele é um tanto ingênuo e imaturo, o Pinóquio acaba caindo em algumas armadilhas. E é sempre salvo e também punido pelas consequências dos comportamentos, tanto pelos outros, como também pela Fada Azul. Até que um dia ele consegue mostrar a virtude da coragem ao salvar o seu criador de morrer dentro da baleia. E como recompensa, a Fada Azul o transforma em um menino de verdade. E aí o David, ele ama essa história. Então o clímax do filme é toda uma jornada do herói que passa uma vida buscando a Fada Azul. No caso, o David aqui do filme, tá? Como eu disse, a interação do David com o Martin vai sendo permeada por afetos humanos. Tem uma parte que lembra um pouco competição, uma competição assim para ver quem é mais humano, que é quando o Martin, ele tá comendo ali com a família e ele olha para o David como quem diz através do olhar, né? Olha, se você se senta à mesa, mas não come, você é um adorno. E aí o David começa a comer. O que dá ruim, né? Ele acaba comprometendo os componentes eletrônicos ali dentro dele. Tem outra cena que dá para ver afetos de ciúme e inveja ali na competição pelo amor da mãe, que é quando o Martin, ele induz o David a cortar um pedaço do cabelo da mãe para que assim ela o ame. Então o Martin conta essa narrativa para o David. E tem outra cena que o David, ele tem medo da rejeição e ele escreve algumas frases super emotivas ali no papel para a mãe. Enquanto eu assistia a esse filme, eu fiquei pensando, né, tipo, parece tão real. Tipo, eu acho que talvez seja essa a sensação das mães de bebês reborn, não sei. Ou pais também, né, devem ter alguns. Mas talvez eles só encontrem espaço para compartilhar essas experiências dentro de grupos que compartilhem esse mesmo comportamento. E aí, talvez só compartilhem suas experiências dentro desses próprios grupos,
para que não precisem entrar em contato com tantos preconceitos e julgamentos. A Mônica percebe que vai ter que fazer uma escolha difícil. Então, o convívio entre o Martin e o David foi escalando a um nível em que era perigoso ficarem no mesmo ambiente. Então, a Mônica tenta devolver o David para a empresa que o criou, que é a Cybertronic, só que pela lente do afeto, ela não consegue. Então, ela o abandona. Como se dissesse no subtexto: essa é a maior prova de que eu me importo. Não posso ficar com você, mas também não posso te devolver. Eu vejo essa atitude da Mônica quase como um paradoxo, ou seja, é um abandono permeado por cuidados. E o que ela entende por cuidados é o orientar, para que ele não fique tão desamparado. Então ela o instruiu a ficar longe dos humanos e só falar com os mechas. Sabe, tipo aqueles pais que orientam os filhos quando pequenos e falam assim: não fale com estranhos. É mais ou menos isso que ela fez com o David. O filme, ele também aborda falas como, tem um personagem que fala assim, abre aspas: robôs crianças foram criados para roubar os seus corações e substituir nossas crianças. É o último exemplo de uma série de ofensas à dignidade humana, fecha aspas. É uma fala que parte de um panorama de quem não tem ou se recusa a desenvolver um vínculo com um mecha. E mechas, assim, de modo geral mesmo. Mas, por outro lado, a fala desse homem vem de um contexto em que, assim, ele ganha dinheiro levando os mechas metaforicamente à fogueira. Então, tem um vínculo ali mais permeado pelo sadismo. Então, quando ele faz todo esse movimento, o afeto básico por trás me parece o medo. Aqui, nessa outra cena, uma outra pessoa se refere ao David como, abre aspas, arte da criação, fecha aspas. O que me lembra, né, até a fala que eu trouxe lá do empresário que fala sobre a fabricação dos bebês reborn ser bem artística, pensada no detalhe, justamente para parecer real. E aí, esse personagem sádico, ele continua falando que quem fabricou o David é talentoso, mas é uma mentira. E aí uma outra moça da audiência, ela fala, abre aspas, mechas não imploram por suas vidas. Quem é esse? Parece um menino, fecha aspas. O David foi baseado em um menino real, assim como as projeções humanas que depositamos em um brinquedo. O cientista que o projetou teve um filho, tá? Esse filho faleceu. E aí, esse filho, ele em aparência é igual ao David, o David Mecha. E aí entra uma outra faceta da ligação que eu tô fazendo com bebês reborn, que eles podem ser usados como um simbolismo para pais que não podem ter filhos, inclusive na vida real e aqui no filme também. Podem ajudar no processo de elaboração do luto de pais que perderam um filho ou filha. Inclusive, é o que acontece com o cientista e na vida real também. Logo, reforça o que o Winnicott falou sobre objeto transicional. Não é o objeto em si, mas o simbólico, a sublimação por trás. É o valor afetivo que alguém deposita sobre um objeto inanimado. Em outras palavras, animismo. O cientista que projetou David, ele usou a dor do luto para preencher um vazio, criando uma demanda. Logo, o David, ele é fruto de uma baita sublimação. E aí o David, ele vai até o Dr. Knows, que é tipo assim, o Google versão holograma. E o Dr. Knows, a imagem ali no holograma, lembra até o Einstein, ou indo mais longe, lembra o arquétipo do velho sábio. E o David, ele quer saber onde ele encontra a fada azul. Voltamos lá na história do Pinóquio. Voltamos ao que o meu irmão falou sobre o Pinóquio ser o primeiro bebê reborn.
Ao menos é a primeira história que chegou até nós. Eu acho que se a gente voltar um pouco ali mais na história, a gente vai achar outras fábulas que tem na narrativa, ali o mesmo núcleo da história do Pinóquio, só que usando outras palavras. O personagem do Jude Law é bem legal. Ele é um daqueles mechas que foram criados para atender uma demanda antiga, que normalmente hoje é feita por toda uma galera do entretenimento adulto. E aí, ele tem uma fala sobre amor condicionado. Nessa fala, ele fala que é mais fácil cuidar de algo que dá para controlar, algo que não demanda, que não cobra, que não fica doente, que não vai causar a angústia que as fases do desenvolvimento até a idade adulta podem causar nos pais, como um objeto inanimado, né? Inclusive, sobre essa questão de o meca, ele não ficar doente, não dar trabalho. Tem uma pesquisa que eu me lembro de uma colega de faculdade que trouxe essa pesquisa para dar uma contribuição ali para a aula. Eu nunca me esqueci. É mais ou menos assim. Então, pegaram algumas mulheres e dividiram em 2 grupos. Tem o grupo e um outro grupo que é o controle. No primeiro grupo, eles falaram para elas que elas iriam receber uma injeção e que não iria doer. No outro grupo, eles falaram que elas iriam receber uma injeção e ia doer bastante. E aí o que eles fizeram? Eles observaram a interação, né, ali separada em cada grupo. As mulheres que receberam a informação que iriam receber uma injeção que não iriam doer, elas ficaram mais afastadas umas das outras. No outro grupo, as mulheres que receberam a informação de que a injeção iria doer, elas ficaram mais juntas. Então, elas se aproximaram mais, conversaram mais. E, enfim, a conclusão, assim, pelo que essa minha colega me falou dessa pesquisa, é que a dor une as pessoas, né? Então, quando alguém pensa em se relacionar com alguém que, pela métrica do ai, não quero ter tanto trabalho, nesse cuidado, parece que há uma exclusão de uma variável que nos une na condição humana, né? Porque a dor é democrática e nos lembra da condição de finitude, que também é democrática. Passamos, né? Todos nós, sem exceção. O Freud tem uma frase que fala, abre aspas, a meta da vida é a morte, fecha aspas. Outra variação para dizer a mesma coisa é uma frase bíblica que fala, abre aspas, do pó viemos, ao pó retornaremos, fecha aspas. O professor Hobby foi o cientista que criou o David, a imagem e semelhança do falecido filho. Ele fala que o David é basicamente a única máquina que sonha e que tem afetos humanos, genuinamente ali humanos. E segundo o professor Hobby, o que o torna único é que ele aprendeu sozinho tudo isso. Agora vamos acompanhar o David fazendo uma tour pela fábrica que vai desconstruir ou reforçar, né? Sempre um paradoxo. Desconstruir ou reforçar a ilusão de que ele é realmente especial e único. Eu interpreto essa cena dessa forma. Olhando por fora, realmente somos iguais. O que nos diferencia é realmente nossa subjetividade. Logo, o David está bem humano mesmo. Pensa comigo, aqui nessa cena, ele está olhando as várias versões dele. Inclusive, percebemos que até o nome dele já vem de fábrica. E tem até uma frase apelativa do marketing ali na caixa, que fala, abre aspas, finalmente um amor só seu, fecha aspas. E também tem a versão do sexo oposto, a Darlene. Bem, o David entra em uma crise existencial. Bem demasiado humano esse garotinho. E agora eu vou tirar um pouco o foco do filme, mas ainda tem mais filme pela frente, tá? Então logo eu não estou incluindo aqui nessa análise os 20 minutos finais. Algumas pessoas colecionam esses bebês e que, assim, para alguns não é diferente de colecionar outros objetos. Tipo
Tem homens que colecionam carros em miniatura e com um pouco mais de zero na conta dá para colecionar carros de verdade. O que tem de diferente de cuidar ou colecionar bebês reborn? Me parece que nenhuma diferença. A questão é o afeto envolvido no comportamento de colecionar e no objeto específico. Pode-se colecionar muitas coisas, mas por que escolher um objeto em detrimento de tantas outras opções? A resposta está na história de vida de cada um. E por história de vida, entendam contexto. Mas eu vou aproveitar e introduzir o conceito de objeto transicional do Winnicott, porque eu falei lá atrás, mas não expliquei. É agora. O objeto transicional representa a capacidade da mãe de apresentar o mundo de tal modo que o bebê não precisa saber em um primeiro momento que o objeto não foi criado por ele. Alguns autores foram capazes de descrever os caminhos pelos quais os cuidados maternos, em diversos tipos de cultura, determinam, desde a primeira infância, os padrões de defesa dos indivíduos, além de servirem de modelo para a sublimação posterior. Então, um objeto transicional, ele atenua a angústia, ou seja, é um objeto concreto que remete a uma fantasia. Logo, é um concreto que remete, abre caminho para um abstrato, uma abstração. Um exemplo prático disso é filmes baseados em livros. Então, você tem, a partir do livro, ao ler, você tem que fazer todo o trabalho de imaginar as feições dos personagens, imaginar os cenários. Então, o autor te dá a partir da leitura, você tem um estímulo concreto e o resto sua imaginação faz. Só que aí quando você adapta pega um filme e faz uma adaptação de um livro, você está tornando uma experiência mais abstrata, que é a das palavras, em uma experiência concreta. Então, o processo de imaginação, a partir do que você está vendo em filme, ele fica um tanto mais limitado, porque o filme já está te dando o cenário, você já está observando as feições dos personagens, então fica mais concreto quando você está assistindo ao filme do que você ter que fazer a abstração a partir de palavras. Voltando ao objeto transicional. Então, é como se fosse um condicionamento, uma repetição da experiência que atenuou a angústia nos primeiros anos. E aí o Winnicott, ele dá exemplo dos primeiros objetos transicionais que um bebê usa. Então ele fala que pode ser uma mantinha, pode ser uma chupeta ou pode ser ali um brinquedinho. Eu penso nesse comportamento de colecionar ou cuidar do bebê reborn como se fosse um objeto parcial, que é outro conceito do Winnicott, que tem a ver com o objeto transicional. Só que no objeto parcial, ele guarda uma parcial ideia / fantasia, ainda que fragmentada, mas que se assemelha ou que tem relação com a experiência inteira. Então, segundo o T. Winnicott, a relação com o objeto transicional não precisa ser real. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Pensa que no devaneio ou na narrativa fantástica que alguém se conta na interação ou na brincadeira com o bebê reborn, ou qualquer outro brinquedo, tá? Que remete à internalização subjetiva da experiência real. Ou seja, quando a criança ela está criando um teatro e ela está emprestando voz para um bonequinho, ela está, na subjetividade dela, ela está contando como ela entendeu alguma cena real. E aí ela deposita isto na brincadeira ali com o bichinho. Entenderam? A mesma lógica se aplica para a narrativa fantasiosa a partir do objeto concreto que o adulto
se conta no cuidado com o bebê reborn. Então, o Winnicott, ele completa o objeto transicional, ele precisa ser real para abrir espaço para a fantasia. Ou seja, objeto transicional que precisa ser real, bebê reborn, ele vai abrir espaço para a fantasia. Fantasia é toda a narrativa que está acontecendo na interação pessoa com o objeto transicional. Entenderam? Vou dar um outro exemplo. Esse exemplo é fofinho. No filme, o Toy Story 4, o Woody, que é o boneco xerife, ele ajuda a dona dele, a Bonnie, no primeiro dia de aula, em que ela... Porque assim, o primeiro dia de aula dela, para que ela não se sinta tão deslocada, ele ajuda ela. Né, para tal fim, o Woody, ele ajuda, é uma ajuda bem indireta. Ele ajuda ela a construir um brinquedo. E a partir da sublimação da angústia de ser novata, ela cria o Fork, ou na tradução que eu acho super fofinha para português. Ele vira o personagem Garfinho. Então, o Garfinho é um exemplo bem concreto de objeto transicional. Talvez precise me estender um pouco mais para tratar de minha visão sobre a diferença entre relação de objeto e o uso de um objeto. Na relação de objeto, o sujeito permite que ocorram no self algumas alterações que nos levam a cunhar o termo catexia. O objeto ganhou significado. Mecanismos de projeção e identificação estiveram em ação e o sujeito foi esvaziado a ponto de algo dele se encontrar no objeto, ainda que seja enriquecido por um sentimento. Ou seja, é a mesma coisa que eu tinha falado lá atrás, de que o objeto precisa ser real para abrir espaço para a fantasia. Então, quando a criança está dando voz, ou quando o adulto está projetando sentimentos no boneco ali, na interação, no cuidado, ele está contando, falando sobre como ele experienciou algo, como ele entendeu algo na realidade que está depositando na brincadeira. Então, ele está contando algo que é importante e mais importante ainda, está contando como ele internalizou, compreendeu e interpretou aquela situação X ali que ele entendeu e está usando como pano de fundo para a brincadeira. Acho que assim fica melhor. A maravilhosa Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag, ela tem um vídeo em que ela fala sobre glamour, gramática e fetiche. E basicamente eu entendi que fizemos um condicionamento, no mínimo, muito embrincado, que é o criador de todo este mundo simbólico. Reparem que falar assim, mundo simbólico transcende a linguagem simbólica, além. Aparentemente, pegamos os instintos e os condicionamos a uma narrativa. Vou dar um exemplo disso. O que será que forma se eu pegar um afeto básico, que é o nojo? Todos nós compartilhamos no mundo. Todo mundo nasce com sabendo exprimir o sentimento de nojo e tendo aversão a situações que despertem nojo, porque foi importante para a sobrevivência. E aí eu pego este afeto básico e o que eu faço? Eu posso associá-lo com uma fala excludente, com um toque de superioridade e de eugenia. O que será que forma? Preconceito. Ou seja, dá para estabelecer um paralelo pensando em como a fantasia e a gramática alimentam esse processo imaginário e artificial. Agora vem o plot. Ao mesmo tempo, é real. É paradoxal, né? Mas é assim. E aí, em síntese, sobre isso, esse último, de pegarmos um instinto que é mais concreto, a analisarmos uma narrativa, né? O que dá? Um mundo simbólico, um mundo artificial, mas que ao mesmo tempo é real. É real porque a narrativa dá esse poder para um objeto inanimado. E aí também tem uma outra questão, se a gente for pensar.
Esse mercado de bebês reborn, ele deve existir assim há anos, só que a demanda aumentou. Ou talvez, na verdade, foram os veículos que disseminaram a informação que resolveram colocar um foco de luz nesse assunto em específico. Provavelmente, esse tipo de bebê mais artístico e feito, pensado ali em cada detalhe, não seja um fenômeno novo. Mas o que foi novo é que falar sobre eles ganhou um espaço, né? Fruto ali de uma seleção de assuntos que a internet ela escolhe falar mais, jogar mais foco de luz em detrimento a outras pautas. E aí vem uma pergunta: falar muito sobre algo gera demanda? Ou, outra pergunta, ou possibilita que uma demanda latente venha à superfície? Já que ao abrir espaço para esse assunto, quem já gostava de ter ou pensava em ter um bebê reborn pode sentir que não é a única ou o único que tem essa inclinação. Assim, para nós que somos seres gregários, é um baita ganho, o que abre precedentes para abrir novos negócios. Então, ao colocar uma pauta em evidência, os adeptos, eles vêm para a luz, né? E logo, alguns comportamentos não são mais carregados de vergonha ou a sensação de que tal pessoa tá doida. Afinal, surtar no privado não é tão glamuroso quanto um surto coletivo. E essa minha última frase não é pejorativa, é talvez, no mínimo, provocativa. Até certo ponto, meninos tendem a utilizar objetos rígidos, ao passo que meninas tendem a saltar direto para a aquisição de uma família. Aqui ele está falando basicamente sobre o quanto a cultura vai condicionando com que é certo um menino brincar e uma menina. Então, os meninos, eles tendem a ganhar carrinhos, e as meninas tendem a ganhar brinquedos que sejam relacionados a como se fosse para desenvolver habilidades de cuidar. Então, elas ganham bonecas, partes de casa, e aí tudo isso vai influenciando nas predisposições. E, inclusive, tem um livro que se chama A Filha Perdida, da Helena Ferrante, o qual ela faz uma crítica. Não entendi que a crítica é exatamente ao fato de as meninas serem empurradas para uma maternidade precoce por meio de um brinquedo que aparentemente é despretensioso, como uma boneca. Eu entendi que ela fala que seria talvez interessante você dar uma opção, né? Sei lá, você leva a criança numa loja de brinquedos e você pergunta, escolhe aí o que você quer. Eu entendi que seria mais ou menos isso. Então, é como se fosse as nossas inclinações adultas, elas vão sendo moldadas desde pequenos e aparentemente também por escolhas que fizeram antes de nós de brinquedos que parecem despretensiosos. Teorias que reconstroem o passado e preveem o futuro é uma outra forma de brincar, só que mais adaptado ao mundo adulto. O Pedro Calabres, ele fala no vídeo que eu deixei abaixo na descrição, que a história prévia da formação das palavras começou a partir do ato de brincar. Então, se o Yuval Harari diz que somos adultos com feições e traços infantis, então tudo o que fazemos no mundo é uma extensão disto. Não dá para criar nada que seja diferente da nossa natureza. Tudo o que vem de nós é um reflexo e, portanto, uma exteriorização de como funcionamos. Embaso essa síntese, inclusive, em uma frase bíblica que eu sempre gostei muito, que fala, abre aspas, pelas suas obras conhecereis o homem, fecha aspas. Então é por isso que eu falo que dá para conhecer uma galera pelos livros que deixaram e o que conversa com a mensagem do canal. Então, os livros que lemos e que por vezes damos o nome de clássicos é como uma extensão dos contos de fadas que entramos em contato quando crianças.
E como é maluco desenvolver um afeto, uma conexão com personagens inanimados, e aí eu super sou maluca nesse sentido. E também temos os extremos, né? Então existem aquelas pessoas que não sabem dissociar um ator que está fazendo um papel, sei lá, de um vilão, por exemplo, do ator ali que tem a identidade dele na vida real. Vocês já assistiram o filme Wall-E? Eu não sei vocês, mas quem assistiu? Vocês se pegaram torcendo para um robô? Porque assim, eu até me esqueci que no contexto desse filme a Terra está inabitável. Eu só queria saber como que o robozinho iria encontrar a Eva. Eu chorei pelo Wall-E e eu torci horrores por um personagem que nem existe dentro de um mundo distópico, né? Então eu depositei naquele robozinho curioso afetos que eu dirijo a humanos. E pela primeira vez na vida, eu simpatizei com uma barata. No filme Wall-E, ela é linda, mas se aparecer aqui em casa eu mato. Aproveitando aqui o gancho também, tem uma série que se chama The Chosen, né? Conta a história ali de como Jesus fez a escolha dos discípulos. Tá vendo essa cena? Nessa passagem, é após ali ter tido a Santa Ceia. Então, Jesus fala que tá bem triste, ele já tá ligado no que vai acontecer. E ele se recolhe para rezar ali no jardim de Getsemane. E ele pede que os discípulos vigiem. Só que eles estão tão cansados que eles acabam dormindo em um primeiro momento, né? E aí Jesus fica super bravo com eles e os repreende. Depois ele se recolhe, volta lá pro jardim e vai orar. E aí depois de um tempo, ele vai lá ver os alunos dele e de novo eles estão dormindo. E aí, nessa segunda vez que ele os vê dormindo, ele já os olha pela lente assim, mais da misericórdia. Logo, ele vê a mesma cena com outros olhos. O de que realmente o cansaço é uma resposta natural e humana a uma pressão extenuante. Então, essa cena é um contraste entre a força do mestre, que suporta o sofrimento, tendo como instrumento a oração e a fé, comparado aos discípulos dele, que frente a uma situação tensa, eles ficam esmagados pela pressão. É mais fácil para nós humanos realmente ficarmos mais esmagados pela pressão do que falar, vou ter fé, né? Então, essa cena é uma cena bem simbólica. Mas Freud confiava em que a análise nos permite supor que a grande riqueza, aparentemente inesgotável, dos problemas e situações tratados pelo escritor criativo pode ser conduzida a um pequeno número de temas primários, os quais, em sua maioria, derivam do material da experiência reprimida da vida mental da criança, de modo que as produções fictícias correspondem a novas edições disfarçadas, embelezadas e sublimadas daquelas fantasias infantis. E dá para ir mais longe. Depois que eu li este livro aqui do Winnicott, que eu comprei justamente mirando neste roteiro, eu caí no serendipismo, que é quando miramos em uma coisa e acertamos em outra. A outra coisa que eu não esperava perceber, mas que eu acabei esbarrando, é que eu passei a tentar observar quais as ressignificações que damos para as brincadeiras infantis. Fiquei olhando assim os parques de diversões, tipo o Hop Hari, e eu fiquei pensando, olha, um lugar para os adultos brincarem. Nesse ponto, o tema do meu estudo se amplia e passa a incluir o jogo, a capacidade de criação e apreciação artística, o sentimento religioso, o sonho, mas também o fetichismo, a mentira e o roubo, a origem e a perda do sentimento afetuoso, a dependência química e o talismã dos rituais obsessivos, etc. Eu descobri que a minha brincadeira de adulto favorita é caça ao tesouro. Toda vez que eu tô lendo um livro novo de um autor que eu já li, eu consigo perceber alguns temas que se repetem.
Daí eu dei o nome disso de assinatura do autor. E se o tema se repete apenas com outras palavras, é porque aquele tema é muito caro para o autor. Quem me ensinou a perceber isso foi o Machadão e o Camus. Os objetos transicionais, assim como os fenômenos transicionais, fazem parte do domínio da ilusão, que é a base do começo da experiência. O objeto transicional do bebê, ele passa por um desinvestimento gradual, especialmente a partir do desenvolvimento de interesses culturais. Ou seja, o que se deve discutir é o que um comportamento representa, não é exatamente o comportamento em si, né? Então, ler livros e tentar entender como os autores pensam e quem eles são é a minha versão adulta de caçar o tesouro. Então, encontrar essas nuances me faz conhecer quem me inspira e é o que eu defino como tesouro. O Winnicott, ele encontrou uma pequena verdade no mundo observando as crianças. Na dedicatória desse livro, ele diz, eu acho uma das dedicatórias mais lindas que eu já li na minha vida. A outra dedicatória depois dessa é a do Machadão, no livro Brás Cubas. Não, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A dedicatória é belíssima desse aqui é aos meus pacientes que pagaram para me ensinar. Eu acho lindo. Então, esse livro me ensinou que toda experiência adulta é uma versão ou extensão mais complexa do ato mais básico, que é o brincar. Estamos todos os dias dizendo a mesma coisa, só que com palavras e gestos brincalhões diferentes. A brincadeira preferida do tio Freud, pelo visto, é essa aqui. Mas, por brincadeira, ele estava tentando montar um quebra-cabeça onde faltava a maioria das peças, e algumas das restantes eram praticamente indecifráveis. O contexto disso que o Peter Gay está falando sobre, por brincadeira, o Freud está montando peças, o Freud tentou fazer uma reconstrução a partir das obras do Leonardo, a partir do que ele deixou escrito, a partir do que ele deixou como obra trabalhando e o que ele deixou escrito, estava tentando fazer uma reconstrução para tentar entender quem foi esse homem, quais eram os conflitos da vida dele, o que o motivava a trabalhar tanto, como eram as relações interpessoais dele. É nesse sentido. Então, ele estava montando um quebra-cabeça. E, inclusive, esse joguinho é muito legal, né? Vocês já montaram um quebra-cabeça? Construir uma teoria é montar um quebra-cabeça. Tem que ir pelas bordinhas. E é isso, essa era a brincadeira favorita do tio Freud. Antes de encerrar, eu quero trazer duas passagens bem rápidas que conversam com o tema desse vídeo. Uma está aqui no ensaio sobre a lucidez. Mas essa, por dizê-lo de maneira figurada, é a espiral complementar que ainda não conseguimos fazer sair do jardim de infância, apesar da multidão de psicólogos e analistas das mais diversas escolas e calibres que têm partido as unhas a tentar abrir-lhe os ferrolhos. Bom, isso aqui é uma distopia, então tem alguns agentes secretos atrás de algumas pessoas aqui muito específicas, por um motivo que tem a ver com o título deste livro, mas detalhes falarei quando eu for fazer análise desse livro, mas basicamente é tipo uma brincadeira de esconde-esconde aqui. E o outro é A Idade da Inocência, da Edith Wharton. A outra citação breve é: agora, quando voltar para dentro de mim mesma, serei como uma criança, entrando de noite em um quarto onde sempre há alguma luz. Estas duas citações muito pontuais têm a ver com o tema? Olha, o que tem a ver é que foram autores que fizeram uma relação
entre o que eles estão fazendo agora enquanto adultos, e aí eles utilizam a infância para fazer uma retrospectiva, e dá para perceber que é como se eles falassem: ah, nossa, eu sou um adulto, mas o que eu estou fazendo me rememora a algo que eu fiz quando eu era pequeno, quando eu era criança. Por isso que eu trouxe essas duas citações bem pontuais. É isso. O símbolo da empresa Cybertronic lembra uma pessoa saindo de uma concha. E são as conchas, né, pensando na concha. A partir do desconforto causado pela areia, as conchas produzem a pérola.